colocar o Paulo como... Tá bom. Eu não Amelie, consegui colocar o Paulo como... tá, Oi. então só vou dar aqueles 10 segundos de silêncio que eu falei onde eu vou cortar, tá? Já que eu apareci, professor Paulo Renato, é uma honra tê-lo aqui conosco no Caminho Sem Dor, que é nosso, né, Paulo? Caminho Sem Dor é um projeto meu, do professor Paulo Renato, e com certeza vai ser uma aula brilhante, como todas sempre foram. Agora está prontinho? Prontinho. Continua dizendo que você desativou o compartilhamento de tela. Já desativei. Mas o Paulo ainda não está como anfitrião, por É isso porque a que... Amelie, professor, não te colocou como co-anfitrião, Paulo. A Amelie não te colocou como co-anfitrião. Por isso que você não conseguiu interromper minha transmissão. Ô, dona Amelie Farcone. Prontinho. Boa noite a todos. Paulo, vou te apresentar, então. Boa noite a todos. Desculpa o atraso. Estamos hoje à noite em mais uma aula do projeto Caminho Sem Dor, com o doutor Renato Parreiros da Fonseca. Eu tive a honra de ser fellow do Dr. Paulo no Rio de Janeiro, e foi, sem dúvida nenhuma, um dos profissionais que mais me incentivou e mais me influenciou no caminho da dor. Não vou gastar tanto no currículo do Dr. Paulo Renato, visto o tamanho dele, mas ele é um dos pioneiros na questão de intervenção em dor no país, é sócio proprietário do Singular Cursos e da Singular Clínicas de Dor, e também um dos maiores nomes que nós temos, tanto na questão do ensino como intervenção em dor. Com você, Paulo. Minha amiga mesmo, hein? Ô, Amelie. Oi. Isso foi coisa de amigo mesmo. Pessoal, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Amelie, obrigado pelas palavras. Você sempre tem uma gentileza absurda. Na plateia tem gente que eu tenho muito respeito, grandes personalidades do mundo da dor, grandes professores, meus professores, que é o caso do Dr. Charles, que eu vi que está ali quietinho, com o microfone fechado. E eu vim falar sobre um dos temas que, para mim, são um dos temas mais importantes que podem ser abordados no Brasil atualmente, de um tema tão polêmico, né, tão discutido, que move tantas emoções, bandeiras de prós e de contras. Eu queria falar um pouquinho da minha percepção. Então, vamos falar um pouco sobre o consumo de opioides no Brasil e como é que a gente chega no uso racional de opioides. Isso me parece um desafio para a próxima década, haja vista que essa discussão ficou pesada mesmo na administração Trump, nos Estados Unidos, quando ele descreveu a crise de opioide, a epidemia de opioide. Vamos falar um pouquinho a respeito disso mais à frente. Quando a gente fala sobre opioide, a gente pensa em tratamento, né? Então, a gente não vai falar sobre cenários de fenótipos de dor crônica, vamos falar sobre tratamento, que é onde está o nicho de polêmica do uso dessa família de analgésicos. Então, o primeiro grande guideline internacional, que é a escada analgésica do OMS, foi descrita em 1986, ela tem algumas características. Estou contando que essa plateia é uma plateia iniciada, e todo mundo conhece a escada, né? Não é uma escala, é uma escada. Ela é uma escada porque ela tem 3 degraus. O primeiro degrau seriam todas as medidas analgésicas, inclusive com reabilitação. O segundo degrau, a gente colocaria um opioide fraco, entendendo que o opioide fraco não é um conceito de potência, é aquele opioide que tem uma dose teto, muito parecida com um anti-inflamatório, por exemplo, que você não passa daquela dose, porque só aumenta o efeito colateral e não aumenta o benefício analgésico ou anti-inflamatório. E o terceiro degrau, que seria os opioides chamados de fortes, continua não sendo um conceito de potência, mas é aquele que tem um degrau, um teto tão alto que você supostamente não poderia atingir. Os opioides fracos no Brasil, os opioides fortes são todos os outros, morfina, buprenorfina, metadona, oxicodona, tapentadol, que são os que estão no terceiro degrau. Então, na escada analgésica da OMS, de 86, apenas um desses medicamentos era previsto, né? E não há associações, é difícil a gente usar um remédio só, né? É difícil usar um PET de fentanil sem deixar uma morfina de resgate, por exemplo, né? Então, essas associações vão fazer falta, né? E cada degrau desse muda apenas uma classe, opioide fraco, opioide forte. Não é difícil a gente usar 2 opioides fortes ao mesmo tempo, ou até mesmo 2 opioides fracos ao mesmo tempo.
Então, não leva em consideração nada além da intensidade. 0 a 3 no primeiro degrau, 3 a 7 no segundo, moderada, e no terceiro degrau as chamadas dores fortes, em que pode ter uma classificação pela escala numérica verbal acima de 7. Considerando essas características, talvez coubesse uma revisão, uma proposta de revisão, e talvez tivéssemos 2 degraus apenas, né? Em que no primeiro degrau nós teríamos todos os analgésicos antitérmicos, todas as medidas anti-inflamatórias, adjuvantes. No segundo degrau, opioide forte em baixa dose, porque acreditamos que, especialmente nas crianças, o uso de opioide fraco em dose alta tem mais efeito colateral do que um opioide forte em baixa dose. Então, poderíamos suprimir o segundo degrau, dando preferência a um único degrau com opioide forte. E no terceiro degrau, também não estava, nada disso está validado, é uma proposta, estariam as técnicas intervencionistas, que cabe novamente uma crítica, entendendo que será que esse paciente precisa estar na metadona, no fentanil, na oxicodona, para receber um bloqueio, uma intervenção? Então, na minha visão, talvez essa revisão continuasse ainda complexa, difícil de administrar, porque deixava as técnicas de intervenções como uma etapa final, e nós entendemos que a intervenção pode estar espalhada ao longo de todo o tratamento, desde o momento até em que não há necessidade de opioide, para evitar, inclusive, a gente começar a usar opioide. Eu acho que isso seria uma proposta, uma ideia racional. E, em última análise, a sedação paliativa ou sedação analgésica, como o Carlos Marcelo fala muito bem, que estaria dentro de um cenário de doenças ameaçadoras da vida, em fases muito avançadas, em que a gente já não almeja grande funcionalidade desse paciente, sim um alívio absoluto do seu sofrimento, com um desligamento das atividades cognitivas e uma analgesia mais profunda e mais definitiva. Então, dentro desse cenário, quando nós falamos sobre opioide, a gente tem algumas linhas gerais para a aplicação desses medicamentos. Esses são os princípios que a OMS diz que são muito importantes, que a gente usa opioide preferencialmente pela boca, e devemos respeitar o tempo farmacocinético, o tempo farmacodinâmico desses medicamentos, ou seja, prescrevê-los pelo relógio de tempos regulares, né? Usar como referência ainda a escada, dando um conceito individual. E esse conceito individual é olhar a pessoa, né? E nós vamos falar um pouquinho por que os opioides variam tanto de pessoa a pessoa um pouco mais à frente. Lembrando que os adjuvantes, todos os adjuvantes, anticonvulsivantes, antidepressivos, analgésicos antitérmicos, analgésicos anti-inflamatórios, medicamentos à base de cannabis, produtos à base de cannabis, melhor dizendo, no Brasil, são adjuvantes, são chamados produtos ou medicamentos poupadores de opioide, né? E atenção ao detalhe, eu acho que talvez de tudo que eu falei aqui, a atenção aos detalhes é a coisa mais importante. A atenção ao detalhe é saber se o paciente tem acesso ao medicamento, é saber quem vai regular a compra, quem vai guardar a receita, como será a guarda do produto, qual o risco que tem de extravio. Então, esses detalhes são muito importantes, né? Quem é o cuidador, quem é o familiar responsável? Tem uma planilha de controle de dose. Então, boa parte dos problemas que nós vemos com os opioides é apenas prática de prescritiva. A Meli ficou muito tempo comigo, sentada no banquinho, como ela falou, e todos os pacientes que chegam com um adesivo de analgésico, seja de buprenorfina ou fentanil, que nós temos no Brasil, eu posso ver seu adesivo? E eu tenho uma coleção de coisas bizarras que são feitas com esses adesivos, porque são utilizados das maneiras mais criativas, off-label, que a gente pode imaginar. Então, dentro desse princípio geral do tratamento do uso do opioide, melhor seria a gente primeiro entender o fenótipo de dor, né? Qual é o conceito? Quanto de dor neuropática tem nesse paciente, nesse cenário, quanto de dor nociceptiva, quanto é nociplástica, né? Para tentar adequar a medicação, entendendo que farmacocinética é uma coisa mais ou menos pré-determinada, de acordo com a faixa etária do paciente, mas a farmacodinâmica, a forma com que o medicamento interage com os sítios receptores, varia enormemente, né? Então, os efeitos colaterais, às vezes, podem ser piores do que o próprio medicamento. Eu prefiro que eu suspenda esse remédio do que eu ficar uma semana sem evacuar, por exemplo, que é uma coisa que a gente ouve todo dia no consultório, né? A OMS diz que 90% das dores, em especial as dores do câncer ou mais, são controladas com remédios, e apenas 5% a 10% vão precisar de algum tipo de procedimento um pouco mais complexo. Então, o intervencionismo deve ser lembrado. Os produtos à base de cannabis estão chegando no Brasil de uma forma preocupante.
com poucos critérios de qualidade, né? A gente, às vezes, mistura produtos alimentares, né? Complementos alimentares com produtos que têm uma preparação e um cuidado da indústria farmacêutica, coloca todos eles no mesmo cenário, isso é uma coisa muito perigosa, está vendo com uma forma de modismo, né? A gente tem que ser um pouco mais crítico em relação aos produtos, mas eu vejo neles uma grande oportunidade de modular uma via endocannabinoide que nós simplesmente não utilizávamos. Né? Então, emocional, a reabilitação física, o controle nutricional, essas terapias chamadas de complementares, hoje nós entendemos que são extremamente importantes como terapias poupadoras de opioide e, consequentemente, poupadoras de efeitos colaterais. Então, quando nós olhamos um guideline internacional, eu gosto muito de citar o NCCN, que é o National Comprehensive Cancer Network, que é um guideline aberto na internet. Ele fala em especial sobre a oncologia. Ele tem um segmento só de controle da dor no câncer com 99 páginas. Então, quem tiver interesse em aprofundar nesse mundo do tratamento da dor no câncer, recomendo fortemente o NCCN, que, inclusive, é um dos guidelines mais pesquisados pelos oncologistas brasileiros. Então, quando nós olhamos um planejamento no Lancet Oncology, falando sobre como se planeja o controle da dor e do tratamento do câncer na nossa América Latina, nós vemos que os números variam enormemente de país a país. Então, o consumo de opioide de país a país, quando a gente olha aqui o Brasil, por exemplo, e nós temos, por essa referência, em torno de 8 miligramas por pessoa por ano, somando todos os opioides que são importados para o Brasil, e nós comparamos isso com os Estados Unidos, que nós temos praticamente 700 miligramas por pessoa, então nós entendemos que nós estamos numa diferença enorme de mais de 100 vezes o consumo entre Brasil, América Latina de um modo geral, e os Estados Unidos. Então, nós não podemos comparar a realidade entre essas duas entidades, América Latina e América do Norte. Então, quando nós olhamos outra referência, uma referência muito interessante também, e comparamos novamente o consumo de opioide no Brasil, aqui está com um número um pouquinho maior, 11 miligramas por habitante brasileiro por ano, e nós comparamos com a União Europeia, na União Europeia eles consomem 20 vezes mais do que nós. E nos Estados Unidos, por essa referência, 70 vezes mais do que nós. Então, mais uma vez, dentro desse cenário, a gente compreende que nós não estamos iguais a eles. Então, como é que nós podemos garantir o uso racional? Aonde a gente deve se basear? No equilíbrio. Então, o equilíbrio é fundamental em todos os sentidos da vida. Eu tive um grande mestre, um professor já falecido, o professor Rogério Rocco, que quando, no início dos anos 80, eu era estudante de medicina, ele falou que nós médicos precisamos ter duas grandes qualidades. Uma, ser mentalmente são, e a outra era ter equilíbrio, ter bom senso. Né? Então, muito mais do que conhecimento, o médico deve ser uma pessoa que deve estar sempre sob crítica pessoal, para atingir um equilíbrio. Entendemos, então, que dentro do nosso cenário, o motivo da nossa vida médica, né, o motivo que nós abraçamos para tratar aqui é a dor, são dois cenários completamente diferentes. A dor aguda da dor crônica, entendendo que a dor aguda é um sintoma, e a dor crônica já é uma doença, é um sintoma que foi promovida, a dor que tem um cenário muito mais complexo, com um componente afetivo, espiritual, emocional, social, muito marcante, com neuroplasticidade, mostrando uma complexidade de necessidade de tratamento que não pode ser baseado exclusivamente no analgésico, em especial no opioide. Entendemos também que, dentro desse cenário, os opioides, dentro das opções terapêuticas que nós temos, estão elencados. Eles não devem ser tratados de forma demoníaca, também não podem ser idolatrados. Então, novamente, temos um equilíbrio, porque a gente é equilibrado quando a gente prescreve um anti-inflamatório. A gente também se equilibra quando prescreve um anticonvulsivante, um antidepressivo. Nós entendemos que esses medicamentos têm um preço a pagar, e os opioides têm um preço, às vezes, alto. E que o nosso momento atual não é o passado. A gente não pode refletir no século XXI o que se praticava no século XIX em relação aos opioides. Então, existe uma diferença absurda no nosso tratamento.
Por outro lado, quando a gente olha especificamente para uma molécula que eu gosto de estudar, que eu tenho apreço pelo benefício que essa molécula pode nos trazer, e vejo nela também um enorme perigo em potencial, de acordo com a maneira com que ela é administrada, que é o fentanil. Então, quando nós falamos no fentanil, e a gente olha no Brasil uma ausência de algumas apresentações, como é o pirulito de fentanil, como são os PETs que têm dose de resgate, que são possíveis de serem trazidos para o Brasil em algum momento. Nos PETs atuais que nós temos 5 apresentações, mas quem é prescritor de PET de fentanil entende que só existe uma indústria distribuindo e, frequentemente, há um desabastecimento. Esse desabastecimento, nas suas várias apresentações e na acessibilidade, mesmo na cidade grande, como onde eu moro, no Rio de Janeiro, não é toda farmácia que a gente encontra. Então, nas grandes redes, algumas farmácias das grandes redes estão mais abastecidas do que as outras. Ou, então, apresentações inexistentes, como, por exemplo, o fentanil para uso intranasal, ou as inúmeras opções de dose, para que a gente possa, de fato, fazer uma escalada de dose muito parcimoniosa, né? E não a gente, às vezes, subir de 10 para 20, ou de 20 para 40, né? Como é o caso da oxicodona no Brasil, por exemplo, né? Então, essa escada de ascensão de dose, se a gente não tiver muitas apresentações, a gente vai ser um pouco mais agressivo. Mas também chama a atenção que a coisa melhorou. Aos 20 anos atrás, esse produto tinha essa imagem como propaganda. Então, veja que perigo. Um PET de fentanil, um analgésico de alta dose, um analgésico potente, uma criança com aparência muito saudável e um pirulito na cor vermelha, que parece muito com uma guloseima. Então, isso não é aceitável, isso já não acontece mais. Então, as regras de compliance da indústria melhoraram enormemente na proteção dos seus consumidores. Então, quando nós falamos sobre fentanil, nós estamos andando um passinho à frente. Nós acabamos de receber uma nova apresentação do fentanil para dose de resgate, para breakthrough pain, em especial dos pacientes de câncer, que é o fentanil aromucosa. É um comprimido dispersivo, efervescente, que pode ser usado sublingual, preferencialmente na mucosa jugal, para absorção bem rápida, com ação curta, que vem ocupar um buraco que nós tínhamos na medicação para esses pacientes de dor incidental, dor irruptiva, no cenário de dor oncológica. Então, quando a gente fala sobre o grande problema com o opioide, o grande problema é que você pode dar o opioide na dose certa, no intervalo regular, você pode prever uma dose analgésica de resgate, mas esse paciente pode não ter efeito analgésico ou ele pode ter muitos efeitos colaterais. A gente não sabe o que vai acontecer na hora que você prescreve um medicamento desse. Se ele vai ter uma tolerância enorme, você vai ter que dar doses rápidas para conseguir algum benefício, ou se aquele cara que você dá uma dose de codeína, o cara vomita um monte, ele é um metabolizador rápido, ele é um paciente que tem uma dose tóxica atingida com uma certa facilidade. Então, o problema está na individualização do tratamento. Então, quando nós falamos nas regras básicas de falar sobre o opioide, nós falamos sobre o indivíduo, atenção ao indivíduo, atenção ao detalhe. E o Sir William Osler, que é um brilhantíssimo médico canadense, um pensador, talvez o grande pensador da medicina contemporânea, ele identificava essa variedade e dizia que nós médicos temos um componente de arte, e esse componente de arte a gente chama, às vezes, até de brincadeira do borogodó, né? Ou da experiência pessoal, ou do jeitão, né? Eu tinha professores que falavam isso quando eu estava no início da faculdade, eu me reporto e sou muito agradecido a esses professores, que me diziam: Paulo, às vezes eu faço diagnóstico só do jeito que o paciente entra. E quando ele falou isso, eu fiquei olhando para o cara e falei assim: nossa, que cascata, que lorota, né? Como é que ele pode fazer isso? E eu, hoje, com 34 anos de formado, grande parte da nossa plateia aqui faz isso. A gente olha para um paciente e pensa: nossa, dor de cabeça ou fibromialgia. Nossa, esse paciente, pelo jeito que entrou, é uma lombalgia. Eu acho que tem um componente de radiação, só pela marcha, só pelos dados indiretos, pela fisionomia, pela aparência ou pela postura. Então, essa individualização ela tem uma explicação dentro do mundo do opioide. Qual é o problema? O gene humano OPRM1 ele codifica a formação do principal receptor opioide, que é o receptor Mi. E esse receptor Mi, ou MU, ele tem 800 polimorfismos. Então, em tese,
o indivíduo pode responder de 800 maneiras diferentes ao mesmo medicamento na mesma dose. Então, isso é uma variabilidade gigantesca entre as pessoas. Então, quando você joga um opioide na população, você pode ter 4 grandes grupos, 2 grupos que vão ter o efeito analgésico, só que um deles vai ter muito efeito colateral, e outros 2 grupos que é aquele paciente que não responde, uns que não respondem não tem efeito colateral, e outros que não respondem só tem o efeito colateral, que é trevas, né? Então, isso pode acontecer e vai acontecer sempre com o uso dos opioides, a não ser que a gente consiga dar um passo à frente e, por um estudo farmacogenético, entender que como são as vias metabólicas desses medicamentos desses pacientes para antidepressivo, anticonvulsivante, canabinoide, opioide e assim por diante. Esse é um teste que custa mais ou menos uns R$2.000, é um cotonete, um suave, que é esfregado na mucosa da boca, encaminhado para um laboratório ainda fora do Brasil, acho que talvez em breve tenhamos no Brasil, se já não temos, eu estou desinformado, que vai te dizer como é que funciona as vias metabólicas principais desse paciente em relação a esse produto, se eles são candidatos a efeitos colaterais mais importantes. Então, a partir desse pensamento sobre opioide, né, sobre medicamentos à base de parentes da morfina, né? Na minha época a gente chamava de analgésicos narcóticos, né? A gente não deve usar desse termo, deve usar o termo opioide, que é o mais correto. O nosso grande gênio que começou a levantar a bandeira sobre o tratamento da dor jombônica, ainda no século passado, nos anos 50, mais de 80 anos depois, ele já descrevia a opiofobia, o medo do uso do ópio, né, dos opioides. De onde vem esse medo? De onde vem esse medo? Você imagina que o médico mais genial da televisão, o médico que faz diagnósticos mirabolantes, inacreditavelmente complexos, é um médico que depende de um opioide para ter qualidade de vida, né, como sendo uma bandeira da necessidade que ele tinha de controle da dor, né? Então, ele precisa pela dor crônica, ele usava de forma prescritiva, né, nesse filme, não usava de uma forma pejorativa. Mas a administração Trump chamou muita atenção sobre aqueles dados que eu falei no início da palestra, de um consumo gigante, desenfreado. Cabe aqui, depois, se a gente tiver um tempinho para discutir, entender por que eles chegaram nesse ponto. Eles não têm dipirona, têm grandes problemas com anti-inflamatórios, tem ações judiciais dizendo que o paciente não pode sentir dor. Teve uma campanha das sociedades lá também que foram avassaladoramente negativas para a população americana, que culminou com o fechamento, com grandes indenizações de alguns agentes da indústria farmacêutica. Então, quando nós fazemos uma comparação sobre a nossa realidade com outros países, existe um pêndulo, né? Porque esse pêndulo de opioide, daqueles que amam o opioide, acham que aquilo é a redenção do sofrimento humano, aqueles que odeiam os opioides, que acham que devem ser proscritos, de forma alguma devem ser utilizados, e aqueles que têm um equilíbrio entre essas duas correntes, entendendo que situações como a gente tem na África, por exemplo, em alguns países não pode ter nenhum tipo de opioide, eles sofrem com grande agonia, com grande sofrimento. Dentro disto é que eu quero fazer essa comparação entre Brasil e Estados Unidos, que lá eles têm uma super prescrição, um super consumo, um consumo muito gigante, e no Brasil nós temos um subtratamento, como eu vou demonstrar com dados agora à frente. Então, esses são alguns dados sobre o consumo de opioides no mundo, e observo onde você tem grandes problemas, são exatamente nos países envolvidos, em que o consumo é maior. Eu posso trazer alguns dados de América Latina, alguns outros dados do mundo, que são da Organização Mundial de Saúde, mostrando que os dados que eu trouxe anteriormente de literatura internacional são condizentes com a nossa situação atual. Nessa referência, a Organização Mundial de Saúde diz que nós consumimos 13 miligramas por brasileiro por ano. Isso é importante? Isso é diferente? Esse é o mais importante slide que eu queria mostrar hoje. Veja a fonte, Organização Mundial de Saúde, do ano 2010. Então, é muito interessante que 12 anos depois, nós vamos olhar o que a Organização Mundial de Saúde falava há 12 anos atrás e qual é a situação atual. Dá uma olhadinha aqui nos Estados Unidos. Olha, nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde, que hoje nós entendemos, 12 anos depois, os caras estão numa crise, uma epidemia de opioide, ela considerava que os Estados Unidos tinham um consumo adequado. Então, isso é uma prova inequívoca de que a Organização Mundial de Saúde também se equivocou.
também aferiu esse consumo. E o nosso Brasil varonil, como é que nós estamos naquela época, 12 anos atrás? Como um consumo muito baixo. Então, um consumo muito baixo que o Brasil apresentava há 2 anos atrás, como está agora? Nós estamos caminhando no sentido da superprescrição, da epidemia de opioide, ou nós estamos em uma outra situação? Então, vamos analisar os dados para a gente entender aonde nós estamos. Se a gente olhar o aumento de consumo na década passada em relação aos países, de um modo geral, a gente vê que o Brasil foi um dos países que menos aumentou o consumo per capita no mundo. Então, isso é um dado que nos favorece, é um dado interessante nesse sentido. Por outro lado, quando a gente vai concluir a situação que nós estamos, como é que a gente poderia ter um dado melhor para dizer, cara, para que lado a gente vai? Né? Como é que estou preocupado com o Brasil em relação ao consumo? Outras fontes interessantes mostrando o consumo de opioides, especificamente no Brasil. A linha pontilhada mais embaixo, de 2009 a 2015, é do fentanil. Então, fentanil transdérmico praticamente não houve aumento. Será que não houve aumento por aqueles motivos que eu citei anteriormente? Não tem propaganda, tem desabastecimento, poucas farmácias apresentam, só tem uma única apresentação, não tem propagandista. Será que foi isso que levou a esse consumo estagnado de fentanil no Brasil? Por outro lado, as outras duas linhas mostram o aumento do consumo de oxicodona e o aumento de consumo de codeína. 2 produtos que têm uma indústria farmacêutica muito atuante, com um massivo treinamento dos médicos do Brasil para a prescrição desses 2 opioides, desses 2 produtos, que têm o seu espaço, tá certo? Não são demoníacos, mas mostram claramente um aumento de consumo. Então, dentro dessa realidade, se a gente olhar o consumo de analgésico no mundo como um todo, e a gente for comparar como é que as coisas estão andando no mundo, de um modo geral, dados da Organização Mundial de Saúde dizem que 66% da população mundial não tem qualquer consumo de opioide. Não tem no país, simplesmente. 66%, entendendo que a grande parte desses países estão na África e no Oriente. Então, o número expressivo da população mundial não consome. 10% tem um chamado consumo muito baixo, nós estamos incluídos nisso, 3% baixo, 4% moderado, e 8% considera adequado, questiona o que é adequado, o que não é. Esse é um dado de 2014, muita coisa mudou de lá para cá, e 9% apenas a gente não tem qualquer dado sobre isso. São países que são fechados em relação às suas políticas de saúde e consumos de remédio. Então, o que nós poderíamos continuar exercitando de pensamento? O consumo mundial de analgésicos continua inadequado, ou para mais ou para menos. O equilíbrio não foi chegado. Então, essa é a grande bandeira, chegar ao equilíbrio, que pessoas com dor moderada ou intensa continuam não recebendo o tratamento que necessitam, porque necessitam significa equilíbrio, nem para mais e nem para menos. O que nós estamos fazendo hoje, que somos uma organização de saúde, uma organização de estudo da saúde, de estudo da dor, e assim como os governos e as ONGs, a gente tem que trabalhar em parceria para resolver a situação, a gente não pode ficar brigando, a gente tem que trabalhar junto. Né? E essas ações podem ser o que nós estamos fazendo hoje, ações educacionais, culturais, discutir política de saúde. Né? Existe um preconceito em relação à atividade política, né? Nós temos que nos fazer representar no Senado Federal, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, e trazer nossas bandeiras para tentar mudar os regulatórios, que são realmente o que norteia o consumo da grande massa brasileira, que é o consumo no SUS. Então, recentemente, o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, o chamado PCDT, para o manejo da dor crônica, referência ao CONITEC, que é uma entidade do Ministério da Saúde, vocês podem entrar nessa referência que eu coloquei ali embaixo, foi publicado pela primeira vez em 2012 e foi feita uma revisão ano passado, em 2021. Esse PCDT ele aborda as dores nociceptivas, neuropáticas, mistas, e nesse ano passou por um processo de revisão, inclusive com uma pesquisa popular. Então, o tratamento farmacológico disponível hoje no SUS, que é realmente quem nos interessa, que é a política nacional de saúde, e quem defende o SUS, acredita que o SUS seja uma alternativa maravilhosa, se ele conseguir realmente sair e crescer cada vez mais e ficar mais poderoso,
entendemos que hoje nós temos os seguintes medicamentos para a dispensação pelo SUS: AS-dipirona, paracetamol e ibuprofeno, 2 analgésicos anti-inflamatórios, 2 analgésicos antitérmicos, 3 opioides apenas: morfina, metadona e codeína, todas as apresentações orais através de comprimidos. Nós temos 3 antidepressivos, amitriptilina, clomipramina e nortriptilina, e 4 anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, ácido valproico e gabapentina. Então, dentro desse cenário, o que foi feito no ano passado? Uma possível atualização. Então, a sociedade organizada pediu que fosse revisado esses medicamentos e sugeria a inclusão do tramadol, do próprio fentanil, da oxicodona, da buprenorfina, da pregabalina e do emplastro de lidocaína a 5%. Numa primeira reunião, o CONITEC deu um parecer desfavorável à inclusão desses medicamentos. Mais à frente, ele descreve que nenhum desses produtos apresentava uma superioridade aos 3 opioides, aos demais anticonvulsivantes que já estavam disponíveis no SUS. Consequentemente, não havia uma necessidade da padronização para liberação ao nível do SUS desses medicamentos, e ainda argumentava que isso seria um aumento significativo dos custos orçamentários do governo. Consequentemente, isso não foi aprovado. O único bom dado que eu consegui do sistema SABES, do PCDT, é isso que eu estou demonstrando agora, que é em consumo em número de milhões de comprimidos. Então, morfina é o medicamento que é mais dispensado na forma de comprimido no SUS, seguido da codeína e, bem mais atrás, a metadona. Então, considerando que apenas esses 3 produtos e apenas apresentações por via oral através de comprimidos são liberados, a gente acha que esses dados não são muito significativos em relação à forma com que nós estamos pensando. E abre aqui a discussão. O que nós temos hoje é suficiente para o manejo adequado da dor crônica ao nível do SUS? Então, essa pergunta é a pergunta que eu acho que deve ser respondida, de preferência, através de um debate. Quando nós olhamos o cenário do câncer, e nós imaginamos o que limita o tratamento adequado do câncer, será que é esse o problema do opioide? Então, vamos ver aqui. O não acesso aos opioides não é a principal causa, os efeitos colaterais dos opioides não é a principal causa, e os pacientes a chegarem a nós em fase avançada de doença também não é a principal causa. A principal causa é o desconhecimento. Então, o desconhecimento, o treinamento dos agentes de saúde é que vão buscar o equilíbrio novamente para o controle adequado dos pacientes nossos, portadores de dores crônicas que tanto sofrem. Então, quando nós falamos sobre analgesia, nós não falamos de opioide, nós falamos sobre medicina personalizada, a avaliação personalizada do fenótipo de dor desse paciente e a consequente plano terapêutico em que o opioide pode e deve fazer parte dentro de cenários mais claros, protocolos com mais evidência científica internacional, que proteja a nós prescritores e proteja a nós pacientes. Então, essa proteção advém do conhecimento do equilíbrio. Lembrando que sempre o objetivo final de todo o tratamento de paciente de dor é uma melhora da qualidade de vida, aumentando as 5 dimensões que são plausíveis e tão tangíveis que podem permitir que seu paciente tenha uma melhor qualidade de vida, aumentar a mobilidade desse paciente, aumentar a capacidade de autocuidado, aumentar a capacidade para as atividades de vida diária, o controle efetivo da dor e o controle da ansiedade e depressão, que, na minha visão, em dor crônica, são sinônimos entre dor, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e coisas desse tipo. Eu queria agradecer demais o convite do Caminho Sem Dor, em especial do professor Carlos Marcelo de Barros, meu amigo pessoal. Agradecer mais uma vez a doutora Miriam Falcone por ser a nossa anfitriã hoje. Eu fico à disposição para estar com vocês, caso a gente tenha alguma pergunta. Muito obrigado. Boa noite a todos novamente. Gostaria de agradecer em nome do Caminho Sem Dor, Paulo, conforme eu falei, por uma das suas melhores aulas que tem. Eu vou abrir agora para a questão de dúvidas, porque eu acho que é um tema que, conforme eu falei no início, tem muita dificuldade das pessoas, às vezes, dificuldade da prática mesmo. Como é que você lida, como é que você troca de um opioide fraco para um forte, como é que você troca, qual consideração que você leva em utilizar determinado opioide,
questão de efeitos colaterais, eu acho que é um tema bem rico para a gente conversar. Alguém na plateia tem alguma dúvida? Paulo, Fala, tá ouvindo, Paulo? Estou ouvindo bem, cara. Tudo bom, cara? Tá. Se tiver instável aí a chamada, você me fala e eu refaço a pergunta aqui. Que às vezes o som tá picando aqui para mim. Tá ficando para nós. Você parabéns pela sua exposição, sempre muito clara, muito objetiva, né? Como é, Paulo? Eu vou sair daqui. Pode abrir a pergunta para outras no celular, tá bom, Amelie? Tá bom. Ô, prof. Diga, meu bem. Então, queria saber Então, como está a sua experiência. Amelie, Pode falar, eu já. vou entrar no... Ah, tá, entendi. Você está falando com o Paulo Renato. Eu vou entrar com o celular porque está mais estável. Porque meu... Combinado. Pode seguir aí. Prof, como está na sua experiência em questão de uso de opioide com tapentadol? Que é um opioide novo, eu não sei se a maioria das pessoas conhecem. Ele tem a grande vantagem, ele é um opioide fraco, mas que ele também cobre a questão da dor neuropática. Queria saber como está a sua experiência com a medicação. O tapentadol é um opioide forte, né? Inclusive, ele chegou no Brasil com um receituário controlado amarelo e ele tem uma dose label, limite de 500 miligramas ao dia. Mas como ele tem várias apresentações, 50, 100, 150, 200, 250, permite uma titularidade bastante apresentação. No Brasil, o tramadol só tem 50 e 100, e quando não é 50 e 100, ele está associado ao paracetamol, que é um remédio perigoso. Então, essa limitação que a gente tem com a oxicodona, que a gente tem com a própria metadona, só temos 5 a 10, né? Então, você sai de 5 vai para 10, você dobrou a dose, né? Então, esse escalonamento de o tapentadol, ele veio para ocupar um espaço que é muito parecido com o tramadol, melhor dizendo, só que ele não inibe a recaptação da serotonina. Então, boa parte daqueles efeitos digestivos, né, da náusea incrível que o tramadol pode ter, ele não tem. Então, também não tem interação medicamentosa com uma outra grande linha de medicamentos, que são os antidepressivos, e também não tem a interação com o dancetrona, que é uma característica também de perda da qualidade analgésica do tramadol. Me parece que não é tão potente, né, embora ele seja considerado forte, lembrando que não é um conceito de potência, né, ele pode escalar bastante, embora tenha uma dose limite no Brasil, label de 500 miligramas ao dia, mas ele pode subir além de 500. Ele não me parece tão potente, então eu comecei prescrevendo com medo, né, como diz o Carlos Marcelo, quando eu tiver umas 2.000 receitas, eu te digo o que eu acho, né? Então, o tapentadol está há 1 ano no Brasil, mais ou menos, e eu tenho utilizado doses maiores, sabe, Amelie? Sempre começava com 50 miligramas com medo, mas hoje eu vejo que 50 miligramas de tapentadol não é a mesma coisa que 50 miligramas de tramadol. A impressão que eu tenho é que o tramadol, na prática, é mais potente, mas os efeitos colaterais e a aceitação do paciente é muito boa com o tapentadol. Tem muito pouco efeito colateral, e aquele velhinho que você tem medo de dar opioide mesmo, com muita interação medicamentosa, uma dose de 50 a 100 miligramas dividido em 2 tomadas a cada 12 horas, não me parece muito problemático. Então, é um remédio que eu prescrevo bastante, Amelie. É um remédio que tem uma capacidade de adicção muito baixa, parecido com a do tramadol, e a apresentação é cronogramada, que me parece uma apresentação bem confortável, né? Tomar de 12 em 12. Então, eu vejo com ótimos olhos, Amelie. Essa é a minha experiência pessoal. No cenário de dor oncológica, o que tem a minha experiência pessoal, de uma forma muito particular, eu chego fácil aos 500 miligramas ao dia e rodo para outro opioide forte, morfina, metadona, fentanil, oxicodona, porque tem realmente uma potência analgésica maior, na minha experiência pessoal, do que o tapentadol.
Então, o item segurança, efeitos colaterais e interação medicamentosa são muito favoráveis ao tapentadol. E o conceito potência já não é tão favorável ao tapentadol, você precisa usar a dose um pouquinho maior. Ou seja, é só mudar a apresentação. Então, é um remédio que eu gosto bastante, recomendo, acho que tem um perfil de segurança muito bom. Ô, prof, eu também estou vendo uma grande vantagem nesses pacientes que têm efeitos colaterais com tramadol. Começou a aparecer bastante pergunta aqui no bate-papo. Eu vou começar com a pergunta do Gustavo, que eu acho que é uma pergunta muito importante, uma dúvida muito comum. Se a gente pode prescrever 2 opioides fracos no mesmo momento para o paciente? Então, olha só, existe uma regra assim, mais ou menos universal, que na prática nem sempre a gente usa, que é opioide fraco com fraco, forte com forte. Isso é um clássico, né? O que a gente acha é que a gente vai usar opioide fraco apenas em doses menores e não em doses altas. Quando você precisa dar doses altas do fraco, a gente deveria optar por doses baixas do forte. Talvez seja melhor para o nosso paciente. Cabe aqui um questionamento. Não tenho certeza absoluta, mas eu pratico dessa forma e eu acho que tem algumas vantagens. Se você, no Brasil, tem tramadol de liberação imediata e tem tramadol retarde, o mesmo não é em relação à codeína, que são os 2 representantes dos opioides fracos no Brasil. Então, a codeína sempre vai funcionar de curto prazo, 4 horas, muito parecido com morfina. Lembra que a codeína é uma prodroga, ela precisa ser metabolizada para funcionar, né? Então, precisa de uma via metabólica específica no fígado, nem todas as pessoas têm enzima adequadamente. Então, é um medicamento difícil, muito usado, o opioide mais prescrito no Brasil, mas é um remédio que a gente, às vezes, evita, né? Eu uso codeína basicamente quando o paciente tem tosse. Quando o paciente tem tosse, eu acho que codeína é incrível. O paciente tem diarreia crônica, codeína é incrível. Codeína é extremamente constipante, é a mais constipante de todos os opioides. Então, eu não vejo uma incongruência absoluta entre você usar um opioide fraco de liberação cronogramada, tramadol, por exemplo, 100, 200, 300, até 400 miligramas, que é a dose teto em 24 horas, e prever um resgate de codeína, que é um remédio que funciona no máximo 4. Então, farmacocineticamente falando, não é paradoxal. Então, mas, na prática, se a gente está precisando de tanto opioide fraco assim, quem sabe fazer opioide forte em dose baixa seja mais interessante. Ótimo, obrigada, prof. Eu vou juntar 2 perguntas em uma. Um dos nossos espectadores pediu para falar sobre o papel da buprenorfina transdérmica, que ele acha uma grande vantagem da medicação a questão do baixo potencial de interações, e o outro aluno também pediu para você falar sobre a sua experiência com a buprenorfina no paciente com dor oncológica. Então, eu tenho experiência nas 2 situações, né? O PET de buprenorfina de baixa dose no Brasil vendido como nome Restiva, e o PET de alta dose no Brasil vendido com o nome Transtec, são exatamente o mesmo remédio, é exatamente o mesmo PET, a única diferença é o tipo de malha, né? É o tamanho do adesivo e o tipo de malha. Então, o adesivo de baixa dose, 10, 20 e 40 microgramas, 5, 10 e 20 microgramas por hora do Restiva, ele troca a cada semana. Então, ele libera mais devagar. Ele pode ter a mesma quantidade dentro do PET, mas libera devagar. Já o Transtec, ele libera com mais velocidade. Você tem que trocar a cada 4 dias. Então, guardando essas diferenças, eu acho que buprenorfina em alta dose é um remédio que a gente primeiro prepara o paciente. Então, você prepara com buprenorfina de baixa dose, quando ele vai vomitar muito, ou ele já vem em uso de opioide, já está preparado, e você pode ir direto no adesivo de alta dose. Eu vejo o adesivo de alta dose Transtec como uma grande opção ao PET de fentanil. Então, eu acho que ele veio para brigar nesse mercado, assim, do ponto de vista comercial, apenas com o PET de fentanil. Eu acho que ele é o grande concorrente do PET de fentanil, devido aos problemas que a gente falou anteriormente, de desabastecimento, poucas opções de dose. Então, ele vem para esse mercado para brigar por esse segmento, que a regra número 1 que nós temos é tentar tratar pela boca, né? Então, o opioide pela boca é a maneira que permite a automedicação, que é a mais fácil do cuidador, de administrar os intervalos de dose. Por outro lado, o PET ele é confortável, né?
ter uma dose mais estável, trocar uma vez por semana, uma vez a cada 4 dias. Então, o familiar ele se programa aí na casa do parente para trocar o PET, coloca num lugar um demenciado nas costas, por exemplo, de modo que ele não consiga mexer no próprio adesivo. Então, você pode ter uma confiabilidade analgésica nesse paciente que não depende da via oral nem do cuidador com várias tomadas diárias. Ou seja, dá para conversar 1 hora aqui sobre vantagens e desvantagens dos adesivos, né? Então, o grande problema nos adesivos, tanto transfer quanto restivo, é a dermatite de contato. Então, o que eu vejo é a náusea do início do tratamento, que pode ser impeditiva, mas tem várias maneiras boas de contornar, e a dermatite de contato, que talvez o adesivo de alta dose, como é trocado a cada 4 dias, tenha menos dermatite, porque fica menos tempo agarrado na pele, né? Então, um adesivo que fica 1 semana, um adesivo que fica 4 dias, talvez o adesivo de 4 dias tenha uma percepção pelo paciente de coceira, e aí ele tira com 4 dias, já muda de lugar e ele consegue manter o tratamento. O Paulo, eu acho uma grande vantagem também essa questão de paciente idoso, paciente com polifarmácia. Fica uma segurança para a gente para prescrever um opioide forte, sem aquele risco do paciente pular uma dose ou tomar uma dose dobrada. E lembrando na questão que foi abordada aqui do paciente oncológico, nós sabemos que os PETs eles têm um custo mais caro que a medicação em geral. Porém, sempre orientar o paciente que, pela nova portaria da ANS, o paciente oncológico, ele tem direito à cobertura dos remédios para dor pelo plano de saúde, seja dor decorrente do tratamento oncológico ou decorrente da doença oncológica. O Paulo Renato tem um modelo de relatório que eu sigo também, que aí você coloca o CID, o que o paciente está em uso, coloca a portaria da ANS e ele entra no plano de saúde para solicitar essa questão da medicação. Eu acho que isso foi uma grande vantagem para a gente, foi uma grande conquista, porque permitiu que esses pacientes oncológicos não tivessem limitações de controle da dor pela questão do custo. E a gente sabe que quando esses pacientes oncológicos vão começar, não é só questão do custo de medicação para a dor oncológica, ele já tem muitos custos com a saúde, então isso foi um grande avanço para a gente na questão do controle da dor. O prof, outro aluno perguntou sobre a questão dos pacientes em uso de antidepressivos. Qual que é a dose do tramadol que você começa nesses pacientes? Se você teria alguma restrição com o uso de opioides e o tramadol? Meli, a pergunta é maravilhosa, uma pergunta super prática, né? E queria só dar um recado a respeito dessa informação que você deu, que foi importante demais, né? A acessibilidade dos pacientes aos analgésicos para tratamento da dor no câncer, seja da doença, seja do tratamento, que não é restrito ao opioide, né? Então, eles têm direito a receber anticonvulsivante, antidepressivo, petilidocaína, dipirona, anti-inflamatório, antiemético, como andancetrona. Eles têm direito a uma linha de medicamentos muito grande, que não é restrita só ao opioide. Em relação aos antidepressivos, a linha de antidepressivos que mais chama a atenção são os inibidores da monoaminoxidase, que realmente você pode ter interações medicamentosas fatais. Em relação ao tramadol, como ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, a associação com antidepressivos, em especial aqueles que inibem a recaptação da serotonina, que são os duais, que são os tricíclicos e que são aqueles que a gente vê os velhinhos tomando, sertralina, etc., que inibem a recaptação da serotonina, é possível que tenhamos uma crise serotoninérgica, que não necessariamente é maligna, como se fala. Então, você pode ter uma exacerbação dos efeitos colaterais decorrentes de um nível sérico alto de serotonina e o tratamento seria suspensão do medicamento, adequação de dose. Então, o tramadol ele tem esse risco. Na prática, a gente não vê tanto acontecer, até porque a gente não tem tanta gente tomando antidepressivo em dose alta associada a tramadol em dose alta. Então, de fato, eu sou muito parcimonioso com o tramadol. Eu acho que ele não precisa ter um pânico em relação à associação com antidepressivos, não. Eu começo sempre com dose baixa, porque eu acho que é assim que deve começar a dose baixa, todo analgésico, inclusive os opioides, e titulo com cuidado, sempre tendo em mente que pode haver uma interação com esses antidepressivos.
mas não sou medroso demais, não, sabe? Eu acho que, assim como os antidepressivos tricíclicos e duais, e em especial os duais, levam mais um tempinho para ter o seu efeito pleno, em torno de 2 semanas, acho que um intervalo de aumento de dose do tramadol, quando associado ao antidepressivo, 2 semanas, é mais adequado. Eu tenho um prazo mais curto na prática, mas quando tem antidepressivo associado, eu sou um pouco mais parcimonioso e escalo dose com um pouquinho mais de tempo. Ótimo, obrigada, prof. O Gustavo fez uma pergunta novamente sobre a questão qual o laxante preferido quando você prescreve um opioide. Pergunta maravilhosa, e essa pergunta foi respondida de forma maravilhosa também pela Associação de Cuidados Paliativos, a ANCP, Associação Nacional de Cuidados Paliativos. Se não me engano, em 2009, ele publicou um consenso brasileiro para tratamento da constipação intestinal induzida por opioide. Está aberto na internet. É sensacional, é muito bem feito. Foi um trabalho que teve um grupo de trabalho, um comitê fantástico de médicos que trabalham com dor no seu dia a dia. Eu vou deixar para vocês essa resposta lá. Lá vocês vão poder saber muito mais sobre isso. Vou falar como eu faço. Então, como eu faço, eu não prescrevo laxativo para 100% dos pacientes que tomam opioide. Eu deixo para a segunda consulta. Então, aquela ideia de a mão que prescreve o opioide, a mão que prescreve o laxativo, na minha prática, eu não faço dessa forma. Eu aviso que existe a possibilidade de ter constipação intestinal, e se assim ocorrer, me avisa, né? E aí eu trato. Olha, vocês vão ficar surpresos com o número de pacientes que não precisam de tantos laxativos, e vão ficar surpresos também quando você rodar um opioide pela boca, em que é aquele opioide que vai ter uma ação no receptor opioide da luz intestinal, quando você permuta por um transcutâneo, por exemplo, um transdérmico, né? Então, que não vai ter esse contato direto com a luz intestinal e vai ter também menos constipação, no caso da buprenorfina, do fentanil. Então, eu costumo fazer feriados do opioide, quando é possível. Então, um paciente que toma regularmente 7 dias na semana, alguns no momento mais lúdico, no final de semana, marido consegue ficar com uma dose menor ou até abolir 1 ou 2 doses e, consequentemente, evacuar. É uma estratégia, chama feriado de opioide, feriado analgésico, para controle de efeitos colaterais. Eu faço óleo mineral ou então lactulona. Começo com uma dose à noite, geralmente uma colher medida à noite só, ver como é que fica, se precisar aumenta um pouquinho, e evito laxativos que são que dão muita cólica, né? Em especial o bisacodil, né? Que dá muita cólica. Lembra que a orientação da alimentação é muito importante. Geralmente, quando você é constipado, tem resíduo, tem que consumir produtos que não são absorvidos. Quando você tem uma constipação induzida por opioide, você tem uma enteroparesia. Então, o intestino simplesmente não tem peristalse, nem para frente, nem para trás. Então, o que acontece? Quanto mais resíduo você der, mais cocô vai formar. E cada vez um cocô mais duro, porque tem resíduo que não é absorvido. Então, o que os nutricionistas fazem é reduzir o número de fibras, o número de resíduos, para que tudo que o paciente consome seja absorvido. Isso ameniza muito a cólica e a constipação intestinal. Tá certo? Então, são estratégias que aqui a gente pode botar em discussão. Prof, eu também não prescrevo normalmente laxante na primeira consulta. Eu parto muito nessa questão da avaliação da dieta do paciente, passo algumas orientações nutricionais e principalmente a questão de orientação sobre ingestão hídrica. Até porque é uma coisa que a gente pega muito rotineiramente no paciente, intestino não funciona, ele faz o quê? Ele aumenta o consumo de fibra. Só que ele não faz uma ingestão hídrica satisfatória e, consequentemente, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba constipando mais. E outra questão também, quanto ao paciente oncológico, normalmente todo paciente oncológico que chega para mim, eu já parto na primeira consulta sobre a questão da importância do nutricionista oncológico em acompanhamento para esse paciente. Mas, quanto a um paciente oncológico, eu parto muito mais nessa tecla também, principalmente para quê? É muito comum os pacientes
a questão da automedicação, tanto em medicação mesmo, como também eles tomarem medidas por conta própria. E uma questão é o seguinte, dependendo do momento, da etapa do tratamento do paciente oncológico, ele não pode usar probiótico, pela questão da imunodepressão. Então, tem que orientar esses pacientes, porque senão eles ingerem fibra por conta própria, não fazem uma ingestão hídrica adequada, e principalmente, eles ingerem a questão do probiótico, e nem sempre um probiótico de confiança. É aquela coisa, a bactéria, para ela ser boa, ela tem que estar no paciente certo, no local certo. Uma bactéria que é boa no intestino de um paciente não vai ser boa no intestino de outro paciente. Então, tem que orientar ele até para ele não fazer uso de probióticos sem uma orientação devida. Ô, prof, outra pergunta que falaram é sobre uma questão de uma medicação que está chegando aqui, que é aquela associação que a gente sabe que vai chegar da oxicodona com a naloxona. Qual que é a sua opinião? O que você já escutou sobre essa medicação? Minha opinião em relação à constipação intestinal é super favorável, né? Então, eu já tive experiência com a naltrexona, que foi lançada no Brasil no passado. A naltrexona era utilizada para tratamento da constipação intestinal no Brasil, muito refratária ao opioide. Ela mal entrou no mercado, ela saiu. Hoje nós temos a metilnaltrexona em dose alta, mas para uso na psiquiatria, né? Em dose baixa, quando a gente precisa manipular. Mas a oxicodona é super interessante, parece uma coisa paradoxal, né? Você dá um opioide com um antagonista opioide, né? Então, lembrando que a naloxona no Brasil, para uso para depressão respiratória, principalmente, um efeito colateral maligno dos opioides, ela é para aplicação endovenosa ou até intratubo traqueal. Um dos poucos medicamentos que pode ser colocado dentro do tubo orotraqueal, né? Para ser jogado diretamente na via aérea. Então, a naloxona, por essas vias, ela vai funcionar muito rápido e ela é um antagonista não seletivo, então ela antagoniza tudo que está em todos os receptores opioides. Então, antagoniza tudo, um antagonista puro e verdadeiro. A naloxona, quando é usada pela boca, aí é super interessante, porque ela é muito mal absorvida e ela vai interagir com o receptor opioide da luz intestinal. E quando ela é absorvida, lembra o que acontece? A absorção do conteúdo digestivo do intestino delgado e grosso passa pelo sistema porta. Então, quando passa no sistema porta, tem uma primeira passagem hepática, ali a naloxona é destruída. E a oxicodona não. Então, a naloxona tem uma ação na luz intestinal, ela é absorvida e destruída no fígado, e a oxicodona é absorvida no intestino, passa praticamente inalterada pelo fígado e vai ter o seu sítio de ação periférica, ação analgésica. Então, pode ser, não tem experiência pessoal nenhuma, o medicamento está chegando no Brasil agora, está prometido há muito tempo. A minha visão, ele mata a oxicodona regular naqueles pacientes que têm constipação. A oxicodona não é das piores, né, em relação à constipação, eu acho que morfina e codeína são piores, mas eu acho que é uma nova formulação da oxicodona muito favorável para que a gente use nos pacientes que têm realmente uma constipação intestinal induzida por opioide muito significativa. Ô, Paulo, eu vou te mandar uma pergunta da frente, só pela questão da gente continuar na tecla da oxicodona. Um dos alunos falou que ele teve um paciente semana passada que referia que não estava tolerando a oxicodona. Muito mal-estar, náuseas e sonolência. Depois de um tempo, a paciente falou que estava partindo o comprimido de oxicodona. Então, a gente tem duas situações aqui que são muito interessantes. Hoje, no Brasil, a oxicodona só tem apresentações cronogramadas e tem 2 nomes comerciais no mercado. Um nome comercial que permite que o comprimido seja quebrado, que é uma formulação antiga da oxicodona, que sempre foi importada, a gente nunca sintetizou. Esse comprimido permite a adulteração. E existe um outro comprimido de uma outra marca que não permite a adulteração, que ele é muito resistente à quebra, ao impacto, e ele se derrete, forma como fosse uma geleia, perde a sua ação, consequentemente não vai ter como consumir de forma inadequada. Então, se for o caso do primeiro comprimido, que é um comprimido que foi relançado no Brasil há pouco tempo, ele permite esse tipo de adulteração. Diferente de algumas pessoas, não poderia não, porque eu quero resolver meus traumas de infância. O abuso não é um abuso
de um modo geral, esse termo abuso com opioide é complicado, né? O que é exatamente abuso? Mas o abuso, ou seja, usar de forma diferente da que foi prescrita. Isso é unanimidade que isso seria abuso, né? Usou diferente do que foi prescrito. Seria pela boca mesmo. Usar uma dose inadequada pela boca, associada com outros remédios, assim por diante. Não seria adulterando mesmo o comprimido. Mas eu acredito que é possível, dependendo do nome comercial que esse paciente comprou. Paula, e continuando na questão toxicodona, um dos alunos perguntou se você vê com preocupação a chegada da toxicodona de liberação rápida. Olha, eu ouvi falar que vai chegar injetável, inclusive, né? Eu acho que quanto mais apresentações, mais protegido e confortável o nosso paciente vai ter, vírgula, desde que o prescritor tenha conhecimento das vantagens em termos muitas apresentações. Porque o maior problema nosso continua sendo o sofrimento humano, não o tratamento, o subtratamento. Quanto mais preconceito nós tivermos que são baseados na ignorância no sentido de ignorar, do verbo ignorar, e não um adjetivo ignorante, eu considero que não é um motivo para eu ficar preocupado. Eu acho que é um motivo da gente continuar falando sobre opioide, muito sobre opioide, discutindo quando será injetável, quando será a liberação rápida, quando será a liberação cronogramada, né? Acho que no Brasil nós precisamos de controle. Então, hoje, quando você recebe da Secretaria Estadual de Saúde um bloquinho com receituário controlado amarelo, tipo A, o objetivo daquilo ali é o controle sobre você, prescritor, né? Mas o controle sobre o consumidor, ele pega uma receitinha com a Meli, uma comigo, outra com o Carlos Marcelo, outra com o Diogo Callas, e isso não é um problema. Ele vai consumir quase que de forma anônima. Ele vai poder comprar uma quantidade que não é prescrita. Então, o controle me parece um problema, sabe? Eu acho que a receita amarela não é sinônimo de proteção. Se assim fosse no Brasil, nós não teríamos uma crise de uso de benzodiazepínicos, que tem uma receita controlada azul. Nós também não teríamos uma grande quantidade de crianças levadas que têm o diagnóstico de hiperatividade e estão tomando medicamentos controlados também. Então, eu acho que a receita não controla, né? Eu acho que o conhecimento controla, e eu acho que o controle sobre o consumo, sobre o consumidor, é que, de fato, é um agente de proteção da sociedade. E não a gente não ter apresentações, ou a gente dificultar o acesso. Eu acho que esse não é o caminho certo. O caminho certo é educação e controle sobre o ponto final de consumo. Quem é o consumidor, quanto ele está consumindo, né? Eu uso até como exemplo, Amelie, algumas coisas dos Estados Unidos pode ser um grande exemplo para a gente. Quando um paciente recebe a medicação do órgão de saúde dele, geralmente na saúde complementar, ele, antes de entrar no consultório, ele faz um testezinho no xixi, uma fitinha, e que diz se ele está usando pregabalina, está usando gabapentina, está usando antidepressivo, opioide. Então, o médico consegue saber se esse paciente aderiu ao tratamento. Quando você prescreve, seja a oxicodona de liberação rápida, ou qualquer outro opioide, ou qualquer outro remédio, você não tem ideia se aquele paciente está consumindo, porque a gente não dosa. Ele não é avaliado em relação à adesão ao tratamento. Então, ele pode pegar várias receitas e ele pode vender. Ele pode consumir errado, ele pode dar para outra pessoa. Então, nós não controlamos o ponto de consumo. Essa é a minha visão. Então, cercear as apresentações e cercear o acesso, no meu ponto de vista, é ruim. E, no meu ponto de vista, o grande ponto de interesse nosso, enquanto sociedade brasileira, é controlar o consumidor. Excelente elucidação, Paulo. Muito, muito, muito bom mesmo. Um dos alunos pediu para a gente depois mandar um modelo, né, para apresentar frente ao plano de saúde da ANS. Eu mando para o Carlos, peço para o Carlos mandar. E outro aluno também fez uma pergunta em relação à questão da Pentadol.
Ele falou sobre a questão, já que o tapentador tem essa questão de potência, qual que seria a sua escolha ainda? Entre o tapentador ou entre o tramadol de liberação prolongada? Qual que você iniciaria na sua prática hoje em Vou dia? falar duas coisas, tá? A primeira, que pode usar aquele modelinho, Meli, que você citou, que foi um modelinho que quando eu comecei a pedir para a saúde suplementar, fornecer o analgésico ao paciente oncológico. Agora eu posso simplificar muito aqui. Você pode escrever assim: Dona Mariazinha, paciente portadora de adenocarcinoma de reto, em fase avançada de doença, CID, PA, já em acompanhamento oncológico, já em tratamento, etc., portadora de dor crônica refratária, CID, aí você bota um CID de R de dor, né, R52, R52.1 e assim por diante, em uso de 2 pontos. 1, metadona, apresentação de 10 miligramas, X comprimidos ao dia, pregabalina, oxicodona e assim por diante. Você escreve tudo e escreve a seguinte frase: solicito fornecimento pela operadora de saúde, cordialmente, Paulo Renato. Isso é suficiente. Não precisa de um parecer do oncologista, um parecer do oncohematologista, do radioterapeuta. A sua prescrição como médico, nós médicos, nós não temos ranking. Não tem médico de primeira classe, segunda classe, terceira classe, frente ao Conselho Federal de Medicina. Todos somos iguais. Então, o menino recém-formado R1 e o professor catedrático são vistos pelo Conselho da mesma forma. É claro que nós não estamos falando sobre a especialização e o poder de prescrição coerente e tecnológica. Eu estou falando em relação à representatividade. Então, a nossa representatividade no Conselho é igual. Então, não precisa que um oncologista diga o que eu estou dizendo, isso que eu quero dizer. Ou não precisa que o oncologista encaminhe a mim para que eu faça isso. Tem acontecido isso no meu grupo, sabe? O paciente demanda do oncologista: doutora, falando que a senhora pode me dar uma declaração que eu posso receber um remédio. Não, não, não. Aí você tem que ir lá no Paulo Renato, que é da Clínica de Dor, que ele é que sabe como fazer isso. Então, não é assim. Qualquer um de nós pode fazer, independente da especialidade. É uma declaração muito simples, é lei. Depois nós podemos mandar o número da lei, até para vocês lerem. Ele é muito claro, é controle de sintomas, né? Então, eles consideram a dor como um sintoma. Então, náusea, vômito, constipação, dispneia, dor, o paciente tem direito a receber os remédios. Em relação a tapentadol e tramadol, faltou falar uma coisinha: o tapentadol é baratinho. O tapentadol é bem baratinho, é bem mais barato do que o tramadol, até o genérico, né? Tem uma opção, uma quantidade de formulações de apresentações maiores do que o tramadol, como a gente falou, mas ele tem uma desvantagem: receituário controlado amarelo tipo A. Então, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu costumo individualizar. De um modo geral, regra, eu brinco assim, eu falava para ele assim: regra de Paulo Renato, né? Brincadeira, né? Regra de Paulo Renato é como eu faço. O paciente está usando codeína, a senhora gosta de codeína, mas está bom para a senhora, tá, eu mantenho. A senhora usa tramadol, está bem para a senhora? Tá, mantenho. Tapentadol, mantenho. Então, quando a gente roda, é porque a gente tem que ter algum bom motivo, né? Então, o paciente desenvolveu uma tolerância, ou tem efeitos colaterais que a gente pode imaginar que um rodízio de opioide seja favorável. Então, algum motivo, via oral, vou ter que passar para transderme, tem que ter algum motivo, senão, de um modo geral, eu mantenho. Estou vendo aqui a doutora Calenda. Doutora Calenda, um beijo para a senhora. Estou sabendo que a senhora já acabou sua residência, já voltou para a sua terra. Parabéns. Conheci a doutora Calenda, residente lá, doutor Carlos Marcelo. Obrigado por estar aqui na plateia. O Charles não fez a pergunta, hein? Oi? O Charles não fez a pergunta. Eu fiquei curioso o que o Charles queria me... O Charles sumiu. Ele sumiu, capaz. Perguntaram novamente sobre essa questão da informação de recomendação que obriga os convênios a fornecer medicação. A lei, você já falou bem, a gente mandar o relatório, agora está de maneira mais simplificada. No começo, os pacientes apresentaram mais dificuldade em relação a obter a questão dos planos de saúde. Eu até fiz um vídeo com uma advogada especializada em direito médico, sobre ela falando justamente as etapas e por que o plano não pode parar. Depois eu mando o vídeo para vocês também. Foi, né, Melia? Oi? Não está mais difícil como foi, né? Não, não está não. Era bem complicado. Hoje você tem algumas situações
Onde eu trabalho, na oncologia, eu trabalho há 13 anos na mesma clínica. E essa clínica, ela tem uma farmácia própria. Então, para algumas operadoras, ela fornece para o paciente. Nossa, extremamente vantajoso. Para outras operadoras, o paciente trabalha por reembolso. Por exemplo, algumas estatais. Posso citar aqui abertamente a Petrobras, por exemplo. Outros planos de saúde, especialmente as seguradoras, mandam para o paciente, às vezes, por delivery ou pede para ir especificamente numa grande rede de farmácia. Então, existem muitas opções. Você não dá nem para saber por município, sabe? Tem que ser por município. Então, no teu município, o que é o mais fácil para o paciente ter acesso? Geralmente, eu terceirizo o problema. Eu digo assim, olha, esse convênio eu sei que funciona assim, aquele eu sei tal. Eu fiz uma lista com todos os convênios que a farmácia da minha instituição fornece, que eu já até decorei, porque não são tantas, e as outras eu não sei informar. Né? Então, o paciente tem um convênio chuchu. Olha, chuchu não sei se é reembolso, se pega lá, se não pega. A senhora vai lá, se informa, né? Entra no site. Assim como eu falo de remédio, né? Eu mostro a caixinha, aqui do lado da caixinha, ó, tem escrito saque, ó, saque, tem um 0800 embaixo. Liga para lá, vê se não tem um plano de desconto para a senhora. Alguns medicamentos têm, ou já tiveram, pelo menos. Então, eu dou algumas dicas assim, sem a gente poder comprometer, até porque isso muda, né? A operadora tem um método de fornecimento, depois ela muda, né? Uma coisa que não foi perguntada aqui, que eu acho que é muito importante, é quando muda a dose, né, Meli? Exatamente. O paciente está tomando 10 miligramas de morfina de 4 em 4 horas, 60 miligramas por dia, ele melhorou. Fez radioterapia, respondeu a químio. Se você não baixar a dose, ele vai continuar recebendo todo mês aquele montão de morfina que ele vai jogar no lixo, vai poluir o ambiente, né? Por outro lado, se ele piorou, a morfina acaba antes de um mês. Então, você tem que corrigir a demanda do paciente, perguntar se a dose está adequada, se tem que aumentar, se tem que diminuir, ou então quando você muda a apresentação. Então, o paciente usava um Transtec de 20 e agora vai para um Transtec de 30. E aí, o que ele faz com aquele de 20? Né? Vai chegar a tempo para entregar o de 30, tem que dar uma receita para ele comprar uma caixa de 20 antes de chegar o dele de 30. Nossa, olha, eu podia falar uns 30 cenários diferentes aqui que eu já vivenciei no aumento de dose, na redução de dose, na mudança de apresentação, na mudança de plano. Então, o cara começou a tratar com você pela Unimed, no meio do plano de saúde, no meio da Covid, a empresa dele mudou o plano, quebrou, ele foi demitido, ele foi para outro plano, tem que começar tudo do zero. Né? Então, tem muitos cenários, caso a caso, a gente vai adequando. Essa é a minha dica de hoje. Prof, ainda temos uma última pergunta aqui sobre uma medicação que ninguém questionou ainda. Qual que é a sua experiência no paciente oncológico com metadona em relação a tipo de apresentação, tablets? Como que você inicia e faz o manejo de dose nesses pacientes? Eu vou responder de uma maneira bem simples. Eu prescrevo mais metadona que morfina. Então, eu tenho uma experiência pessoal muito grande com morfina. Acho que é um remédio barato que pode ter um número de comprimidos por dia mais adequado, que melhora em relação à dor neuropática, que tem uma segurança em relação aos pacientes renais maior do que a morfina. Então, a metadona, eu ouço falar que metadona é um medicamento do faixa preta, metadona tem que ter muita mão para prescrever, metadona é um remédio perigoso, você não sabe quanto tempo ela dura. Não, olha só, metadona é um remédio seguro. Metadona é um remédio que o principal efeito colateral da toxicidade é vomitar, é o vômito de náusea. Então, o cara começou a tomar demais, intoxicou, ele não consegue tomar o próximo comprimido que está vomitando igual um danado. Então, isso é um fator de segurança, não é um fator de complicação. Entenda que a farmacocinética da metadona pode variar enormemente. Então, o paciente pode metabolizar em 8, 9, 10 horas, ele pode metabolizar em 4 dias. Né? Então, ele pode ser um lento metabolizador, um rápido metabolizador. O teste farmacogenético seria muito interessante para a prescrição de metadona, mas é só um jeitinho. Vou dar um jeitinho Paulo Renato, né? De novo, regra de Paulo Renato, ele aumenta metadona a cada 3 dias, está resolvido o meu problema. Então, não aumenta a dose em menos de 3 dias e avisa o doente na seguinte frase: olha, pedir paciência para quem tem dor é muito difícil, mas esse remédio eu só posso aumentar da senhora
a cada 3 dias. Hoje é terça-feira, eu prescrevi a senhora hoje. Então, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado a senhora me liga e me diz como é que a senhora está. Está combinado? Ah, é, doutor? É assim? É assim. Ah, então a senhora me liga. Tá bom, combinado. Então, se você coloca o paciente ciente da situação e faz um acordo com ele se torna mais tolerante na hora de titular a dose. Isso dá uma percepção do paciente melhor, de que o remédio precisa de alguma atenção, e realmente precisa, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é um remédio do faixa preta, nada disso, né? Eu acho que tem uma característica, acho que metadona não é remédio para paciente virgem de tratamento. Então, paciente virgem de tratamento, você colocar um PET de fentanil, de dose moderada, acima de 25, 50 microgramas a hora, botar um PET de buprenorfina Transtic, ou usar oxicodona em dose alta, 40 miligramas, 20 miligramas, assim como a metadona, o paciente geralmente não tolera bem. Então, dá uma preparada nesse paciente, sabe? Dá uma caixinha de buprenorfina de 5 ou 10 microgramas por hora, e depois tu pula, sabe? Dá uma preparadinha só nele. Ele gera uma tolerância rápida e ele vai tolerar mais os efeitos colaterais de uma dose mais alta. Esse é um mandamento pessoal, tá? Não é uma regra para todos, é uma regra de como eu faço. O Paulo, eu também gosto muito, e eu utilizo muito metadona na minha prática. Acho que eu fui criada por você, né? Inclusive, é mais do que a questão da morfina. E justamente isso, eu faço a questão do aumento da medicação entre 3 a 5 dias. Eu sempre deixo o telefone com o paciente, porque a gente sabe que até a questão da metadona, ela tem mais efeitos adversos no início, mas depois eles melhoram de uma maneira bem expressiva. E ela é uma medicação... Oi? Desculpa, você não tinha concluído, mas eu me lembrei de um detalhe também que eu acho que é muito relevante na pergunta sobre se eu estou preocupado com a oxicodona de liberação rápida, né? Então, vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Quando você tem uma dose estável de oxicodona, o que você usa para resgatar, caso o paciente esteja com dor? Então, a gente tem um grande problema. Quando a gente pensa que a gente tem um paciente com uso de opioide forte, e ele tem uma exacerbação do quadro de dor, né? Então, o que a gente tem que pensar em termos práticos? O opioide forte não está segurando. Então, a gente tem que entrar com o quê? A gente teria que entrar com um opioide forte e um opioide que promovesse uma ação mais rápida. O que a gente tem de opioide forte no mercado que proporciona uma ação mais rápida? É a morfina. Isso. O que a gente pensar é uma ação que também não é tão rápida, é o que nós temos de mais rápido. Então, se você tem um uso de oxicodona que no Brasil só tinha cronogramada, você vai ter que fazer um resgate, está previsto que esse paciente vai ter momentos de piora, você tinha morfina, que é um remédio que quando você dá na boca leva 1 hora para chegar no nível sério. Então agora a gente tem um fentanil oromucosa para substituir, e não é tão caro assim, dá para prescrever. Então, se nós estamos com oxicodona de liberação cronogramada e você precisa de resgate, nada melhor que de oxicodona de liberação rápida. Então, não acho que isso seja um problema, sabe? Acho que você está preocupado com a oxicodona de liberação rápida. Não, estou preocupado com a ignorância, estou preocupado da gente não controlar quem consome o remédio. E todo mundo botar a lupa só na minha receita, né? De quanto eu prescrevo, quanto é amarela. Não, eu queria saber quanto esse paciente consome. Isso que tinha que ter controle. E a gente não tem. Esse é o problema. Concordo, prof. Olha, eu fui elogiar a doutora Calendra, que ela estava na aula, ela abriu a câmera. Olha lá, fez uma maquiagem, doutor Carlos Marcelo lá. Eu falei que a Calendra estava com a câmera fechada. Eu falei, olha, a doutora Calendra, residente do doutor Carlos, voltou lá para a cidade dela e tal. Abriu a câmera, um rímel, um batom. Olha lá, doutor Carlos. É isso aí. Um beijo, Calendra. Mais alguma coisa, Meli Falcone? Ô, prof, lembrando que a questão da metadona também, pela questão até da perfil farmacocinético, etc. e tal, ela pode ser um opioide de escolha em pacientes que a gente sabe que o quê? Que tem algum comportamento ou algum fator de risco para questão difícil. Lembrando que essa questão muito se fala em opioide difícil, etc. e tal, tem aquelas diversas situações que a gente sabe, dependência física e físico, que são duas situações bem diferentes.
e que mesmo que a gente pegue um paciente na nossa prática, que ele tenha algum fator de risco ou que ele já tenha um vício, isso não é contraindicação a gente utilizar medicação no controle de dor desse paciente. Pelo contrário, ele tem que ter um controle de dor muito bem feito, porque se não tiver, isso favorece que ele faça o quê? O uso de substâncias ilícitas. Então, quando a gente pega com um paciente que faz abuso de droga, e a gente precisa de um controle de dor, a metadona ela se torna uma medicação muito favorável para esses pacientes. Professor Carlos Marcelo, eu queria pedir uma gentileza para o senhor. No nosso chat, a gente falou bastante aqui sobre a mudança do rol da ANS e a possibilidade do paciente receber, ter acesso através da operadora do plano de saúde suplementar dos analgésicos que faz uso. E combinamos aqui com a plateia da gente depois publicar no Caminho Sem Dor, em todos os grupos, qual é exatamente o número da lei, eu não tenho de cabeça aqui agora. Isso foi feito no início do ano passado, a gente vai comemorar agora o primeiro ano em que o rol mudou e o paciente passou a ter direito na saúde suplementar a receber não só analgésico, como eu falei antes, mas o controle da constipação, da náusea, do vômito, etc. Não só os analgésicos, né? Não decorrente só do tratamento, mas da doença. Então, tem que comemorar. O Dr. Carlos Marcelo, que é o diretor científico da Sociedade Brasileira para Estudador, eu recomendo que a gente comemore, que a gente sinalize no momento que o governo brasileiro aprovou essa lei, que o povo brasileiro aprovou essa lei, que beneficiou a milhões de sofredores de dor no câncer no Brasil todo. Realmente, professor, e primeiro agradecer, né? Nós somos sócios aqui do Caminho Sem Dor, mas aqui que a gente estava conversando esses dias, nós somos sócios da ideia, o Caminho Sem Dor é de todo mundo, né? Todo mundo que pode participar. Foi algo fantástico, e você lembra, foi um semestre ambíguo, né? Nós tivemos essa conquista fantástica e depois veio... eu posso falar isso abertamente, porque eu falei para quem fez o show de horrores do PCDT. Eu peço que as pessoas tirem a conclusão por elas mesmas. Entra aí no YouTube, está lá a gravação do PCDT, com erros crachos de avaliação farmacológica, classificando morfina como o pior de fraco, as pessoas que decidem o que o paciente do SUS pode usar ou não pode usar. Acho que foi uma das coisas mais horropilendas, né? Horrorosas que eu vi na minha vida até hoje. Mas depois, pelo menos, a gente teve aí a inclusão do rol, do acesso a medicamentos que promovam o bem-estar dos pacientes. E eu sempre falo para os meus alunos, não fui eu que escrevi a Constituição, né? Está lá no artigo, alguém me lembra, acho que é o artigo 176, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, as pessoas têm que, sim, procurar os direitos que ela tem que procurar as razões que ela tem para ter acesso a esse direito, porque o tratamento tem para todo mundo. E nós temos muito que combater ainda. E eu peço a todos que ouçam, né? Digitem aí o PCDT, a inclusão de medicamentos, está no YouTube, toma um Vonal antes e ouve, porque é uma coisa arrepilante. As pessoas que estão ali com a caneta para decidir o futuro de milhões e milhões de pacientes, com erros banais. Eu posso citar dois aqui. Classificar a morfina como o pior de fraco. Isso foi publicado no Diário Oficial da União. Isso tem que ser encadernado e tem que ser enquadrado, mostrado como um monumento à ignorância do Ministério da Saúde, um monumento à ignorância do governo brasileiro. Foi publicado no Diário Oficial da União uma nota do Ministério da Saúde colocando a morfina como o pior de fraco. Isso aí foi um crime registrado no Diário Oficial da União, sem comentar. Aí, outro comentário, se a gente já tem a sertralina, se a gente já tem a fluoxetina, por que a gente vai incluir a duloxetina para tratamento da dor? São os comentários que estão lá, não sou eu que estou falando, está lá para quem quiser entrar e ouvir.
Agora, nós tivemos essa vitória, né, Paulo? Mas isso mostra o quanto nós ainda temos que lutar pelo direito dos pacientes a ter um tratamento digno da dor. E esse é um direito que todos têm que buscar. Agora, a inclusão no rol, não só de analgésicos, mas de medicamentos que promovam o bem-estar dos pacientes, foi uma coisa... foi uma vitória que atravessa gerações. Isso foi fantástico. E o Marcos publicou aqui, o rol, a lei 456, facinho de decorar, 456, de 2021. Se o convênio negar, para isso existe algo que funciona no Brasil, eu tenho muito orgulho disso, chama-se Ministério Público. Entendeu? Então, é só acionar. Então, está lá o rol 456/2021, está incluído no rol da ANS a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos. E quando você fala em alto custo, nós estamos falando de 800, 600, 700 reais por mês, não é um alto custo assim, a ponto que inviabiliza tratamento de saúde, ainda mais no contexto oncológico, quando você tem quimioterapias, imunobiológicos, cirurgias, internações, que não, então, você pegar o tratamento da dor com medicação, não vai dar 1%, 2% de todo o contexto de tratamento. Então é isso, prof. Obrigado demais pelo convite, Carlos. Prontinho. Prof, espaço para uma última pergunta do chat? Claro. Pena que o Charles não está aí, fiquei curioso. Não, eu vou ligar, assim que terminar a aula, eu vou ligar para ele, porque eu não vou conseguir dormir de curiosidade. Em relação à questão do desmame de opioides, se tem algo com uma regra específica, como é que você faz na sua prática? Vai lá. Macete de PR. Regra número 1 de PR. Não precisa de muito tempo. Então, não precisa reduzir a dose, volte mês que vem, vou reduzir mais um pouquinho, volte mês que vem, vou reduzir mais um pouquinho. Pode reduzir mesmo na mão grande, a cada 2, 3 dias você reduz a dose, esse paciente não vai apresentar um quadro de privação, um quadro de abstinência. É raro o paciente de dose alta você zerar ele muito rápido. Isso acontece na dor aguda, na dor pós-operatória, né? Que você dá uma dose mais alta, um opioide mais forte, um opioide que sai com um nível mais elevado exatamente pelo momento cruento da dor inflamatória ser imediatamente após a operação, e depois você vai tirar com relativa brevidade. Quando a gente fala em paciente de dor crônica, que já em uso de opioide, o comum não é ele ir a zero muito rápido. O comum é já ir lento. Então, não é exatamente um desmame. Então, no dor crônica, a gente não está fazendo um desmame, estamos adequando a dose, né? Então, você vai adequando a dose para baixo, você não vai ter abstinência. A abstinência tem, como eu tive essa noite, eu fui atender uma paciente minha no Samaritano de Botafogo, que foi para lá, internou, porque ela tem uma dor pélvica crônica, está em pré-operatório, e ela teve controle de dor comigo com 600 miligramas de pregabalina e 20 miligramas de metadona ao dia, que foi titulada, não foi da noite para o dia que ela chegou a essa dose. E ela tinha que ir numa reunião, e ela disse que aquilo estava impactando no raciocínio dela, estava prejudicando o raciocínio dela, ela parou tudo de uma vez só. Tanto pregabalina quanto metadona. Então, o que aconteceu? Ela teve uma crise de ansiedade, muito provavelmente pela abstinência da pregabalina, e teve uma retirada inadequada do opioide, e teve uma crise de dor, com diarreia, dor abdominal, entendeu? Então, isso é o que a gente vê na prática. Então, o desmame de opioide é uma coisa que não me preocupa, porque no crônico a gente vai titulando para baixo até ver em que momento ele não precisa mais. E quando é dor aguda, cara, tira rapidinho, porque foi pouco tempo que ele usou, não vai ter abstinência e privação. É uma coisa que não me preocupa, não. Bem, sem mais perguntas no bate-papo, eu acho que foi uma das aulas que, 9h45, prof.
Eu acho que foi uma das aulas campeãs em questão de pergunta e interação com o público. Congelou, não ouvi o que você falou, Amelie, desculpe. Não, prof, eu falei que foi uma das aulas campeãs em questão de participação e interação do grupo. E pensando naquela questão que você falou sobre a educação nossa, do profissional, principalmente sobre o manejo de opioides, a gente vê o tanto que essa participação foi importante. Queria agradecer sua participação, queria agradecer a participação de todos, tanto nesse projeto como nas nossas outras aulas do Caminho Sem Dor. Prof. Carlos, quer falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer ao professor Paulo Renato, aqui, o meu papagaio Manu, pirata, que está em todas as finais. Manu, um beijo, Manu. Ei, Paulo Renato. A coelha ela fala, comigo não. Assim, oi, Emily. Professora, muito obrigado. Como sempre, é uma honra dividir esse projeto contigo. E agradeço por estar nos assistindo. E temos muitas e muitas aulas ainda por vir esse ano e continuamos firmes e fortes procurando um Brasil sem dor. Queria mandar um beijo aqui para grandes amigos, doutora Calenda, doutor Luiz Alexandre Cantanhede, Bianca, enfermeira, Raquel Schutz e outros tantos amigos, Ramon, Diogo Calas, que estão aqui me ouvindo até essa hora. Né? Muito obrigado, tá? Doutora Rosane Fossati também pela presença. Grandes amigos aqui, que às vezes a gente fica tempo sem se ver, a gente fica só se vendo na telinha, né? Um beijo a todos, muito obrigado. Boa noite, Amelie, meu amor. Um beijo para você. Um beijo a todos, uma boa noite a todos, muito obrigada e até o próximo Caminho Sem Dor.